Acabou o balé! Eu sei que você gostou dessa aula, né? Você já sabe, né? Sua professora de balé, Tesouro Direto, o que mais você quiser tá aqui na sua frente para te ajudar a ganhar mais dinheiro no Tesouro Direto. Agora vamos lá, como eu já dancei, agora tá na hora de você dar aquela espreguiçada. Isso! Agora vamos lá. Alongou? Essa aula precisa de uma preparação muscular, mas não para o seu corpo, para o seu cérebro. E por quê? Já te falei da inflação, já falei de marcação a mercado. Se você ainda não entendeu o que é marcação a mercado, volta lá e assiste essa última aula. Até porque é legal, porque tem balé, né? E agora eu vou te contar o segredo por trás do movimento dos preços e das taxas dos títulos do Tesouro, que lá na frente é o que vai te possibilitar turbinar os seus ganhos no Tesouro Direto. Vou te contar uma coisa, mas é segredo, tá? Assim como uma família, o Brasil tem os seus débitos, que é aquilo que ele paga, e tem também os seus créditos, que é aquilo que ele ganha. Os débitos são todos os gastos do país e os créditos são todas as receitas do país, que ele ganha principalmente em impostos. Quando os débitos são maiores do que os créditos, o que acontece? Tem um buraco na conta. Mesma coisa na vida financeira de qualquer pessoa. Se você gasta mais do que ganha, ferrou. É isso, é essa palavra mesmo que você pensou. Quando a gente fala em governo, em política monetária, a gente chama isso de déficit. Olha que palavra bonita você aprendeu agora, hein? Imagina você chegando amanhã no escritório e falando, então, ontem aprendi com minha professora de balé a falar sobre déficit. Fala sério, é muito bonito isso, né? Tá, voltando à aula. Esse buraco nas contas públicas gera uma incerteza na capacidade do governo de pagar suas contas. Compliquei? Nada disso, vou deixar mais fácil. Talvez esse exemplo seja bem próximo da sua realidade, tá? Então pensa lá, o mala do seu cunhado que tá desempregado vai lá e te pede um dinheiro emprestado. Você pode até emprestar, mas como você não é boba nem bobo, você vai cobrar juros altos do seu cunhado. Por quê? O risco dele te dar um calote é enorme e você precisa de um benefício para correr esse risco. Meses depois, aquele mesmo cunhado que continua mala, mas agora ele está empregado. E agora o que você já pode fazer? Emprestar dinheiro para ele, mas cobrando juros menores, porque o risco dele te dar um calote caiu bastante. Aí vamos lá. Passado um ano, esse mesmo cunhado, que continua mais mal ainda, porque agora ele passou num concurso público federal, ficou malíssimo. E aí ele começa a ganhar o dobro do salário atual. E agora você já pode emprestar dinheiro para ele a um juro bem menor. Presta muita atenção agora neste momento mágico entre você e o seu cunhado, tá? Isso aqui é o que vai te permitir ganhar mais dinheiro no sobe e desce do Tesouro Direto, tá? Para pensar. Agora que o seu cunhado está ganhando um salário maior, ele tem um emprego estável, o que ele faz? Ele te oferece um valor maior para quitar logo aquele empréstimo que ele fez com você lá no início. Lembra quando você cobrou juros altos, que ele estava desempregado? Pois é, agora que ele está estável, fala, vamos fazer o seguinte, deixa eu quitar aquilo lá à vista. Claro que para você vai ser bom, porque você vai receber o dinheiro antecipado, mas para ele também vai ser melhor, porque se ele fosse pagar parcela por parcela, os juros iam fazer ele pagar uma dívida que ia ser muito maior. Então é isso que ele faz. O governo é o seu cunhado e os credores do governo são iguais a você. Na verdade, você, no momento em que investiu no Tesouro Direto, passa a ser o credor do Tesouro Direto, ou seja, do governo. É você que empresta dinheiro com taxas menores ou maiores, dependendo do momento do país. Se o país tem um risco de não pagar suas dívidas, nada mais justo de chamar esse risco de risco país. Então, o risco país é uma medida diária que pode ser consultada no site do IPEA, que também está aqui na descrição dessa aula. Mas, Natália, então o governo corre o risco de não me pagar igual meu cunhado? Já te expliquei isso lá nas primeiras aulas e vou explicar mais uma coisa que vai te deixar mais em paz. Vou contar uma coisa para você, tá? Todo país
tem esse risco. E é importante ter essa medida para comparar as economias. Por quê? Esse risco país mede o nosso risco em relação ao risco do governo norte-americano, que por ser hoje, né, a economia mais forte e segura do mundo, é considerado a referência. E lá nos Estados Unidos seria o risco zero. Então, por isso, a gente entende que o risco do Brasil é quanto se recebe a mais por investir aqui. Lembra lá no exemplo do seu cunhado? É como se fosse o cunhado que ganha um dinheiro certinho todo mês e o cunhado que começou a trabalhar agora. Então, os dois têm risco, mas um é quase zero e o outro é um pouquinho maior. E é essa diferença entre os riscos, que um é muito baixo e o outro é um pouquinho mais elevado, que a gente chama de risco país. Então, se nos Estados Unidos você recebe X, né, para investir o seu dinheiro, aqui no Brasil você vai receber X mais essa taxa, que é o tamanho do risco. Esse é o prêmio de risco dos títulos públicos brasileiros. Por isso que muita gente, talvez até você esteja fazendo esse curso fora do país, fica perguntando, pô, mas eu moro aqui nos Estados Unidos, eu moro no Canadá, não tem título público aqui? Tem, mas o risco é tão baixo que a taxa que eles vão te pagar pelo dinheiro que você está emprestando vai ser muito mais baixa também. Então, por isso que no Brasil a gente tem oportunidades muito melhores e ganhos muito acima da média do que em países mais desenvolvidos. Bom, agora você já sabe que a dificuldade ou facilidade do país pagar suas dívidas faz esse risco país subir ou cair. E como as taxas sobem e descem de tempos em tempos, além da gente ter uma possibilidade de ganhar na marcação a mercado, a gente já consegue entender por que que os títulos pré-fixados têm um vencimento menor. Pode olhar aqui, ó. Na tabelinha do Tesouro Direto, tá vendo que os títulos pré-fixados, eles costumam ter um vencimento muito antes? Você não vai ter um título pré-fixado com vencimento lá em 2045. Por quê? Porque se a taxa de juros está alta e o governo acredita que ela vai cair, não faz sentido o governo criar uma dívida de longo prazo e ficar amarrado numa taxa alta por décadas. Voltando ao seu cunhado. Se ele fosse uma pessoa inteligente, com uma taxa de juros alta, ele não vai falar, ah, beleza, eu vou pegar esses 10 mil reais emprestados a juros de 10% ao mês por 15 anos. Só se ele fosse muito estúpido, ele faria isso. Se for uma pessoa inteligente, ele vai falar o quê? Tá bom, pode me cobrar esses juros altos aí, mas em no máximo 2 anos. Mais do que isso, não quero não. E como o governo é muito esperto, é isso que ele faz. Se tem uma taxa pré-fixada e os juros estão altos, ele coloca prazos mais curtos. Por quê? Porque aí ele não se compromete em pagar aquela dívida com um custo alto por muito tempo. Deu para entender até aí? Posso continuar? Então, bora continuar. Mas, por outro lado, o governo também precisa ter títulos longos, porque assim ele tem mais prazo para pagar as dívidas. Por isso, é interessante e menos arriscado para o governo ter títulos de tesouro direto para 30 ou 40 anos que sejam pós-fixados. Já que a gente está falando de risco e de pré-fixado e pós-fixado, é importante que você entenda que o título pós-fixado acompanha a inflação e, por isso, é mais seguro para se investir. Porém, quanto mais seguro, menos lucrativo no trade, ok? Aqui eu estou falando só para quem vai vender antecipadamente, porque a gente está falando de prazos mais longos. Repara de novo aqui na tabela do Tesouro Direto. Olha só o prazo, o vencimento, né, do tesouro pré-fixado, dos tipos de tesouro pré-fixado. Agora, olha o que acontece nos prazos, né, no vencimento do tesouro IPCA, que é justamente aquele pós-fixado. Ah, professora, mas tem uma taxa pré-fixada. Tem, mas ela é muito pequena e o próprio governo também já diminui essa taxa quando percebe que as coisas estão melhorando. Por quê? Porque o risco dele diminuiu, logo a taxa pré-fixada que está lá no Tesouro IPCA também pode diminuir um pouquinho. Mas como é o IPCA que faz esse título ser pós-fixado e o IPCA, que a inflação pode subir e descer,
o governo não vai ter muito problema em pagar essa dívida, porque ela só vai acompanhar um movimento natural da economia. É por isso, minha querida aluna e meu querido aluno, que é a sua professora de finanças, mindset, trade no Tesouro Direto, e balé também, diz o seguinte: se fosse fácil, tava todo mundo rico. E para ficar ainda mais claro, vamos comparar dois títulos fictícios, tá? Vou colocar aqui na tela para você ver. São dois títulos que eu inventei para a gente ter como exemplo. Olha só, eu tenho um título pré-fixado 2026 e um título IPCA mais 2026. Vamos aos parâmetros que eu vou usar para esse cálculo. Eu tenho o título pré, que é comprado a uma taxa de 14% ao ano em 1º de janeiro de 2015, tá? E eu vou colocar uma simulação de venda no dia 1º de janeiro de 2019. Já no título pós-fixado, eu comprei a uma taxa de 6%, lembra pós é IPCA mais, então eu vou colocar 6% mais o IPCA em 1º de janeiro de 2015, e aí eu vou colocar a simulação de venda desse título a 3% em 1º de janeiro de 2019 com a inflação de 4%. Calma que vai ficar mais fácil quando eu mostrar as telas aqui para você. Não vai embora ainda, fica aí. Agora vamos lá no site do Tesouro Direto, na parte de venda antecipada, para poder calcular a diferença. Você também pode fazer esse cálculo, deixei o site aqui embaixo, o link do Tesouro, tá? Olha aí na sua tela a simulação, mas pode fazer junto comigo para aprender a fazer isso sozinha ou sozinho, tá? Isso vai te ajudar muito a dominar essa ferramenta. Então vamos para a simulação número 1. Tesouro IPCA. Olha só o que acontece se a taxa de desconto caísse de 6 em 2015 para 3 em janeiro de 2019. Tá vendo o que aconteceu aí? Olha que linda essa tabela! Não é a coisa mais bonita que você já viu na sua vida? Você tá de brincadeira comigo? Vai falar. Bota, por favor, editor Gisele Bündchen. Bota a tabela. Nossa, não tem nem comparação, gente, desculpa. Vamos lá, então. O que você está vendo bem aí na sua frente, eu tô vendo aqui junto com você. Onde você precisa concentrar sua atenção nessa tabela maravilhosa? Aqui, ó, olha só, eu coloquei como referência que eu coloquei R$1.000, tá? Foi a base que eu usei aqui. Mas dá só uma olhada na rentabilidade bruta ao ano desse título, 16,03. Como é possível o bagulho que eu comprei a 6% mais IPCA, que foi 4%, render 16,3% ao ano? Já guarda essa informação com você. Bem aqui, ó. Rentabilidade bruta. Olha só o que aconteceu com o meu dinheiro entre 2015 e 2019 nessa simulação. Coloquei R$1.000 e 4 anos depois eu tirei R$1.669, já descontando o imposto de renda. O líquido disso aqui me deu uma rentabilidade de 13,78%. E por que isso aconteceu? Daqui a pouco você vai entender muito melhor, mas já vou te dar um spoiler. É porque a taxa diminuiu. Lembra? Se a taxa diminuiu, o meu desconto diminuiu, logo o meu título ficou mais caro. E na hora que o Tesouro recomprou esse título, ele estava valendo mais. Logo, quem ganhou essa diferença fui eu, investidora. Vamos para uma outra simulação, mas agora com o Tesouro pré-fixado, você vai ficar muito mais feliz. Você vai ver a diferença que vai dar no Tesouro pré-fixado. E importante, eu usei a mesma data de vencimento para o Tesouro IPCA e também para o Tesouro pré-fixado. Aqui eu coloquei, ó, 2026. Agora vamos lá para a simulação do Tesouro pré-fixado. Vou colocar aqui, ó. São os mesmos R$1.000, mas eu estou mudando o título, tá? Peguei um Tesouro pré-fixado. Comprei no dia 1º de janeiro de 2015, vou vender no dia 1º de fevereiro de 2026. Qual é a taxa que eu peguei na compra? 14% ao ano, ok? E aí eu simulei na tela seguinte, que aqui é a simulação avançada de venda antecipada, com a taxa de venda de 10%, ou seja, comprei a 14 e no momento que eu for vender lá em 2019, vai estar 10%, entendeu? Comprei a 14, mas quando eu for vender, vai estar 10%. Lembrando que isso é uma simulação. O que acontece neste exemplo? Veja que máximo. Nesse exemplo,
a taxa do pós-fixado foi reduzida pela metade. Volta lá na tela do pós-fixado, editor. Isso, tá vendo aí? Pós-fixado é aquela simulação que eu fiz com o Tesouro IPCA. Eu reduzi a minha taxa de 6 para 3. A taxa caiu pela metade e, mesmo assim, a rentabilidade foi muito menor do que o do título pré, que reduziu a taxa de 14% para 10%, ou seja, menos de 40% de redução. Da mesma maneira que nós reparamos aqui na rentabilidade bruta da outra simulação, olha, chora nessa rentabilidade bruta aqui, de 21,5% ao ano, só porque você vendeu antes. Isso aqui é mágico. Tá começando a entender o que eu disse até agora? 21,5% bruto. Quando desconta o imposto de renda, 18,70% ao ano. Isso aqui não existe em lugar nenhum, só para quem faz esse curso. É só para você! E olha lá, você colocou R$1.000. 4 anos depois, fazendo essa operação de venda antecipada, você teria pegado desse investimento R$1.974, ou seja, quase 100% de rentabilidade líquida numa operação de trade no Tesouro. Mas você pode perceber que esse trade levou um tempo, não foi do dia para a noite. Tem gente que quer fazer trade no Tesouro achando que vai comprar tipo 10 da manhã e que 6 da tarde vai estar rico. Isso exigiu cautela, paciência, estudo, e é o que você também vai fazer a partir de hoje. Porque, de novo, se fosse fácil e rápido, tava todo mundo rico. Vamos seguir com a aula para isso ficar ainda mais simples para você. O Tesouro IPCA sempre vai acompanhar a inflação. Para o governo é muito mais interessante fazer você receber de volta o pré-fixado, que está custando caro para ele, do que o pós, que ele também vai acabar pagando menos se a inflação cair. Então, o efeito da marcação a mercado vai diminuindo com o tempo. Por quê? Para o governo, já não é mais tão interessante recomprar o seu título, faltando pouco tempo para ele vencer. Então, quanto mais perto do lançamento do título, melhor, desde que tenha diminuído a taxa com o tempo. Por quê? Quem está pagando a dívida está te oferecendo uma grana para você pegar e vazar, e ele não te dever mais nada. Incrível, não é isso? Você nem sabia que o seu cunhado podia te ensinar tanto. Outro passo muito interessante desse balé maravilhoso do Tesouro Direto. Fica reparando na taxa Selic. Você não fica reparando na taxa Selic? Gente, o que você está olhando? Eu fico reparando na taxa Selic o tempo inteiro. Fico olhando para ela todos os dias. A partir de hoje você vai ver que você vai reparar mais nela assim. O que acontece? Muitas vezes acontece da taxa Selic cair, mas as taxas dos títulos de longo prazo não caem. Por exemplo, taxa Selic estava 8% e a taxa pré lá do IPCA+, estava 5%. Taxa Selic cai a 6,5%, mas a taxa pré do Tesouro IPCA continua praticamente igual. E isso acontece porque as expectativas são diferentes. Mas como eu já te expliquei lá atrás, quando a Selic cai, os juros de quem pega dinheiro emprestado ficam mais baixos. E aí o que acontece? As pessoas consomem mais e a inflação aumenta também. Ou seja, só subir e descer a Selic não é suficiente para mudar as taxas lá de 2035 ou 2045. As taxas de 2035 e 2045 são muito mais impactadas por mudanças estruturais na economia, por exemplo, uma reforma da Previdência. Por quê? Porque são essas reformas que melhoram a saúde financeira do país e a capacidade que o país tem de pagar as suas dívidas no longo prazo. Muito complicadinha essa aula? Bastante complicada, concordo com você. Por isso, se tem algum ponto que você não entendeu, volta, assiste de novo, vê de novo a simulação que eu fiz aqui. Entra lá no site do Tesouro, faz as simulações para isso ficar cada vez mais preso na sua cabeça. Sem entender esses conceitos de maneira muito clara, você não vai conseguir ganhar dinheiro fazendo trade no Tesouro. Na próxima aula tem um resumão maravilhoso de todas as ferramentas que você precisa ter na sua mão para fazer trade no Tesouro como ninguém. Beijo, te vejo na próxima aula. Tchau!